Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal Bom do dia. Eustáquio. Hoje são 28 de dezembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: na construção de uma das opções abaixo, foi empregada uma forma verbal que segue o mesmo tipo de uso do verbo haver em, abre aspas, houve, olha o verbo haver aí, em destaque, houve muitos esforços meritórios para superar esse impasse. Fecha aspas aí. E aí vem a questão, indique-a. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Veja aí a oração que ela traz com o verbo haver em destaque. Veja a oração aí. Houve muitos esforços. Veja bem, houve muitos esforços. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga um verbo com o mesmo sentido, com o mesmo tipo de uso do verbo haver, nessa oração aqui. Houve muitos esforços. Houve muitos esforços. O que esse verbo aí, haver, houve, qual é o sentido dele aí? Veja bem, qual é o sentido desse verbo haver aí na oração houve muitos esforços? O que ele significa, esse verbo aí? Então, sabendo disso, o que esse verbo significa nessa oração, você vai procurar a única opção que traga também outro verbo com o mesmo sentido do verbo haver nessa oração aí, entendeu? Então você vai procurar a única opção que traz um verbo no mesmo sentido desse verbo haver na oração acima. Houve muitos esforços. Certinho, gente? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traz um verbo no mesmo sentido, no mesmo tipo de uso do verbo haver, na oração acima, houve muitos esforços. Então veja aí, vamos ver a oração aí. O verbo haver, houve muitos esforços meritórios. Esse verbo haver aí, como você vê, ele está no sentido de existir, não é isso, gente? O verbo haver no sentido de existir. Houve muitos esforços. Aí existiram muitos esforços. O verbo haver aí, ó. Houve muitos esforços. Existiram, o verbo haver aí no sentido de existir. Existiram muitos esforços. Então o verbo haver aí está no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, você já sabe que ele é um verbo impessoal. Não há sujeito aí na oração. Houve muitos esforços. Não há sujeito aí. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E ele fica sempre no singular. Então ele fica sempre no singular. Muito cuidado com o verbo haver. Ele cai muito aí em concursos. O verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. E aí na oração houve muitos esforços, é fácil a gente ver que o verbo haver aí está no sentido de existir. É por isso que ele fica no singular. Então, muito bem. Então temos aí o verbo haver na oração trazida pela questão. Ele é um verbo impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. E o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga um verbo também impessoal no singular. É isso que a questão quer. Viu aí? Você vai procurar a única opção que traga um verbo igualmente ao verbo haver no sentido de existir nessa oração acima. Você vai procurar a opção que traz um verbo impessoal no singular. É só isso que a questão quer. Da mesma forma que o verbo haver na oração acima. Então vamos procurar. Opção A. O antropólogo já havia observado a atitude dos grupos sociais. Veja o verbo aí havia, verbo haver. O antropólogo já havia observado a atitude dos grupos sociais. Esse verbo aí haver, ele não é um verbo impessoal. Ao contrário, ele concorda com o sujeito. Então veja o sujeito aí. O antropólogo já havia, no singular, concordando com o antropólogo. O sujeito é o antropólogo. Se fosse aqui plural, os antropólogos já haviam observado a atitude dos grupos sociais. Então esse havia aqui, na opção A, é um verbo pessoal. Não tem a característica do verbo haver na oração acima. Entendeu? Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer um verbo impessoal na segunda pessoa do singular, tal qual o verbo haver na oração acima. Vejamos a opção B de bola. Na época da publicação, choveram elogios aos livros. Choveram elogios aos livros. Vemos o verbo aí choveram, o verbo chover. Aqui na oração, o verbo chover, ele é pessoal. Ele está aqui no sentido figurado. Ele é um verbo pessoal. Ele concorda com o sujeito. O sujeito aqui, elogios. Veja, o que choveu na época da publicação? O que é que choveu? Aí diz, choveram elogios. Elogios choveram na época da publicação. Viu aí? Elogios choveram. O verbo aqui, chover, é um verbo pessoal nessa oração aqui. Ele tem um sujeito, elogios. Se fosse singular, seria choveu elogio, elogio choveu.
o verbo aí no sentido figurado, mas é um verbo pessoal, concorda com o sujeito. Logo, a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção C de casa. Faz muito tempo da publicação de livros como estes. Faz muito tempo da publicação de livros como estes. Veja o verbo aí, o verbo fazer, faz, está aí no singular. Faz muito tempo. O verbo fazer, no sentido de tempo, que é o caso aí, faz muito tempo. O verbo fazer, no sentido de tempo, ele é igual ao verbo haver, no sentido de existir. Você viu que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica sempre no singular. E o verbo fazer também. O verbo fazer, no sentido de tempo, que é o caso aqui, faz muito tempo, no sentido de tempo, ele é impessoal, ele fica sempre no singular. Você diz assim, faz 3 anos que passei em um concurso. Faz 3 anos que passei em um concurso. O verbo fazer aí está no sentido de tempo. Faz o quê? Faz 3 anos. Sentido de tempo. Então o verbo fazer, ele é impessoal no sentido de tempo. Ele fica sempre no singular. Então você vê que finalmente encontramos a opção que a questão quer. A questão quer que você encontre a única opção que traga um verbo na mesma posição do verbo haver na oração acima. O verbo haver, como eu expliquei acima, é um verbo no sentido de existir, verbo impessoal, fica sempre na terceira pessoa do singular. A mesma coisa o verbo fazer no sentido de tempo, na opção C. O verbo fazer aqui está no singular e sempre fica no singular, porque ele é um verbo impessoal, sempre no singular. Então encontramos a opção que a questão quer, é a opção C de casa. Mas por aprendizagem, vejamos as outras. Opção D. No futuro, todos hão de reconhecer o seu valor. Veja o verbo haver aí, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, hão. É isso? Hão, eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Eu hei, tu has, ele há. Então veja aí, hão, verbo haver na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, concordando com todos. O verbo haver aí, hão, concorda com o sujeito, porque ele não é impessoal. Eu diria assim, se fosse singular, ela há de reconhecer o seu valor. Eles hão de reconhecer o seu valor. Eles têm de reconhecer o seu valor. Então o verbo aí, haver, na opção D de casa, não é um verbo impessoal, ele não está no sentido de existir. Então ele concorda com o sujeito. Todos, plural. Hão, todos têm, plural. Todos têm de reconhecer o seu valor. Todos hão de reconhecer o seu valor. Então a opção D, o verbo haver não é um verbo impessoal. A opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção E. Não se fazem, olha o verbo fazer aí, não se fazem mais brasileiros como antigamente. Veja o verbo fazer aí. Esse verbo fazer, ele não é impessoal, ele é pessoal, ele concorda com o sujeito aí. Temos aí o se aí é uma partícula apassivadora. Não se fazem mais brasileiros, como antigamente. Brasileiros aí é o sujeito. É porque está na voz passiva. Na voz passiva sintética, pronome se. Não se fazem mais brasileiros. Brasileiros não são feitos mais como antigamente. Brasileiros não são feitos. Brasileiros aí é o sujeito da oração. E aí o verbo fazer concordando com o sujeito. Brasileiros
não se fazem. Olha aí, concordando com o sujeito. Se fosse singular aí seria não se faz brasileiro, não se faz mais brasileiro, como antigamente. Então o verbo fazer aí, na opção E, não é um verbo impessoal. Ele concorda com o sujeito. Resumindo, a única opção correta é a opção C de casa. Porque o verbo fazer, nessa opção aqui, ele é um verbo impessoal. Fica sempre no singular. Da mesma forma, o verbo haver, na oração trazida pela questão acima. Nessa oração, o verbo haver, houve muitos esforços, existiram muitos esforços. Então, o verbo haver aqui, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, fica sempre no singular, tal qual o verbo fazer, no sentido de tempo, na opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.